Significa o quê? Que essa foto é do universo muito mais recente do que a gente imaginava. Milhares de anos, não milhões. Então nós temos a evidência não só que o universo foi feito pronto, mas que ele é jovem. Entendi. O modelo... E você acha que se a gente conseguir um telescópio que vai antes... Ele vai mais longe. Essa é uma boa, né? Eu tô mais esperando. longe ainda. Eu tô esperando essa. Essa vai ser sensacional. O que vai acontecer? Exatamente. A gente deveria... Na tua teoria... Galáxia, pum, para de ter galáxia. Isso. Porque o universo foi feito pronto, foi chamado à existência. Deus disse, haja universo, e houve universo. Pum, o universo apareceu? Não, acho que ele criou no primeiro dia... A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou a matéria, só que a matéria não estava ainda estruturada. No quarto dia ele cria as estrelas, todo o seu universo. Então o que ele deve ter feito? Não é? Primeiro dia criou os céus e a terra. Dia também não quer dizer dia da gente 24 Essa é outra grande discussão. O ion da Bíblia é 24 horas. Eras, né? Ou eras. Isso daí entrou com Darwin, com o darwinismo. 3.000 anos de interpretação do relato bíblico por hebraístas ao longo de 3.000 anos. Todos liam o ion da Bíblia e diziam o quê? O quê? Dia de 24 horas. Ah, é? Claro. Eu tenho uma entrevista que eu fiz com o pastor Ayrton Williams, um grande entendido em linguística. Tá. Ele fala, Marcos, a palavra ion na realidade não tem significado nenhum. Se eu falar manga para você, o que eu falei, Vilela? A fruta ou a coisa da... O ion também é assim. Ele pode ser períodos longos de tempo ou um dia de 24 horas? Pode, mas depende do contexto em que ele é usado. Como a manga. Você fala assim, eu comi uma manga. Você não vai achar que você comeu a manga da camisa. No caso da Bíblia, a manga da minha camisa está curta. Então, a Bíblia, todos os elementos linguísticos aplicados à estrutura do texto, dia de 24 horas. Inclusive ele fala assim, Moisés, você já usou uma palavra para um significado que você sequer conhece? Milhões e milhões de anos, eras, não era um conceito. Não tinha esse conceito. Não tinha esse conceito. Moisés nem sabia o que era isso. Entendi. Esse conceito vem com o naturalismo, o iluminismo, o positivismo, o darwinismo, milhões e milhões de anos. Aí a gente começa a ler a Bíblia e encontrar lá eras, que Moisés sequer conhecia esse conceito. Então 24 horas. Então, primeiro dia, Deus cria a matéria... Matéria, luz, energia, põe a Terra no seu universo. A Bíblia diz que no quarto dia ele cria as estrelas. Isso quer dizer o quê? Tem uns caras que falam assim, não, é que Deus criou uma atmosfera não transparente. É tudo adaptação para tentar adaptar o texto bíblico à ciência de homens. No quarto dia ele cria as estrelas. As estrelas, ele cria o universo. Astros, não é que seria talvez a melhor interpretação do texto, da palavra em hebraico. Ele cria as estrelas, os planetas. Galáxias e tudo mais. No quarto dia. Então o que ele fez? Ele chamou a existência do nada? Não, ele estruturou o universo. Você já viu aqueles filmes de planta? Quando você planta uma sementinha e ela cresce, só que eles aceleram. Semanas. Eu só acho, tá? Eu não tenho certeza. Eu vou ter que perguntar para ele, tá? Para quem? Para Deus? Para Deus, claro. O milagre foi ele que fez. A gente fica tentando explicar milagres com processos naturais, não dá certo, dá? Como que Jesus ressuscitou Lázaro? Ou você acredita ou não, né? Ele falou, ele reverteu o processo, não reverteu? O Lázaro cheirava mal. Como que Jesus andou sobre as águas? Não era surfista? Ele usou alguma das forças naturais? Não. Não, Deus tem virtudes que a Bíblia diz que a gente não conhece, que a gente não domina. E aí Deus falou assim, eu acho, né? Tem um astrofísico muito capacitado no Answers in Genesis, Danny Faulkner. É essa teoria que ele tem. Deus estrutura o universo. Como ele pegou, quando chegou no terceiro dia, ele falou assim, que brotem as plantas da terra. Como é que deve ter acontecido? Tô achando, tá? A planta começa a crescer rapidamente e se estrutura numa árvore. Mesma coisa com o universo. Haja o universo. Pum, a matéria.
Estruture-se em estrelas. Rapidamente as estrelas formaram, as galáxias formaram, pum, o universo estava pronto. Então é assim que a gente entende pela Bíblia que o universo poderia ser formado rapidamente e está existindo no que a gente chama aqui, né, do que vemos na nossa realidade há poucos anos. Milhares, não milhões. E mas a então foto do James Webb mostrou claramente. Mas então a Terra não tem a idade que o pessoal fala também. O Vilela, o James Webb foi só a pá de cal, a gota d'água. O pessoal falou assim, nossa, o Marcos está usando o James Webb para provar que o universo é jovem e a Terra é jovem. A gente está abarrotado, atolado de evidências de que o universo é jovem e a Terra é jovem. Quantas horas nós temos aqui? Cara, fica à vontade. Não sendo que nem o do Pirula, que foram 9 horas, né? Né, Paquito? A gente precisa ter vida também aqui, né? Eu trouxe uma colinha aqui, mas nem vou pegar, tá? Não preciso. Eu lembro de todas. Cometas são feitos do quê? Gelo e pedra, basicamente. Gelo. Gelo. Poeira. Poeira. O Sacani falou assim que tinha uma poeirinha lá, por isso que a galáxia era vermelha. Poeira, Sacani, é gerações e gerações e gerações de estrelas que geram a poeira, né? Certo. Como é que pode ter poeira no início do universo? Meio estranho, não é? Mas olha, tudo bem. É formado de gelo. Tá. Quando os cometas passam no Sol, derrete o gelo. Derrete, o vento solar sopra, tanto que às vezes a cauda está na frente do movimento, inclusive, não necessariamente para onde ele está indo. Fizeram as contas? As contas variam de 100 mil anos a 10 mil anos. O quê? A vida de um cometa. Média. Tudo isso? Não, é pouco, né? 100 mil anos. O universo tem 13,6 bilhões de anos. 3,8. Mas ele vai derretendo, né? Vai derretendo. Isso. Tem um monte de cometa por aí, não tem? Tem. Isso o que é evidência? Que o universo é jovem. Mas eles falaram assim... Não pode ser formado há pouco tempo? Claro que pode. Então. Sabe o que eles falaram? O cinturão de Kuiper está aqui no sistema solar, é a maternidade das estrelas, ou é a fonte das estrelas. Tem um monte de bloco de gelo lá que de vez em quando escapa. Tem a nuvem de Oort também que... mas vamos falar do cinturão de Kuiper? Tá. Mandamos a sonda Voyager para o espaço. Para lá. Gente, nada melhor do que os dados, né? Dado após dado, espectro após espectro. Tem dado em casa, Paquito? Eu tenho. Os dados científicos, não. Tá certo. Bastante dado em casa. O grande chefe da ciência quem é? Será que é o Dawkins? O Hawkins? É o Einstein. Tem uns caras aí que na internet, às vezes, debatendo comigo, porque eu sei matemática, eu sei física. Todo o conhecimento está em mim. O grande dado da ciência a grande chefe da ciência são os dados. Sim, os dados, sim. as evidências científicas, Claro. certo? Aí fomos ver, com a sonda Voyager, passamos no cinturão de Kuiper. O que tinha lá? O que acharam lá? Rocha. Só rocha. Não tinha gelo nenhum. Não tem maternidade de cometa lá. Aí veio um Saci Pererê científico. O que é Saci Pererê científico? Saci Pererê Gostei científico dessa. é aquelas coisas que a gente sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Então, como sabe se existe? É um Saci falaram Pererê. que a nuvem de Oort existe, não falaram? Falaram. Eles apresentam isso. Apresentam como mais lei do que a lei da gravidade. Não existe? Alguém já viu? Absolutamente não. Isso é uma explicação ad hoc. Alguma coisa que foi feita para explicar o inexplicável. Alguém já foi lá? Você tem o efeito, mas não acha a causa e inventa. Não acha a causa, você inventa uma explicação. Caramba, não tem comprovação da nuvem de Oort. Isso é boa ciência, né? Isso é o apelo. Mas quais apelo à nuvem de Oort? Oort. Quais outros Saci Pererês que existem assim? Existe um monte de Saci Pererê. Por exemplo, dizem que o modelo padrão do cosmos está muito bem estabelecido, certo? Certo. Nossa, veja bem, Marcos, você vai contra o Big Bang. Big Bang é uma teoria super bem estabelecida. Super bem estabelecida. Não tem. Vamos falar tem sobre briga dentro da comunidade científica sobre isso, não é? Quanto que a gente consegue explicar do universo? 0,0001%. 5% dele é feito de matéria visível. Certo? O resto é matéria escura radiação e energia escura. Energia escura e matéria escura. Sabe o que é isso? É Saci Pererê. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu.
Foram ver lá um cluster de galáxias. Mas era assim com o buraco negro. Existia teoria e provaram depois. Mas peraí, enquanto você não consegue provar, fica em casa. Depois, quando você conseguir provar, você vem aqui pra ciência, tá? Senta na mesa e vai debater comigo, certo? Tá certo. Tem que ser assim, não tem? Quando o Paquito manda que tá doente, vai operar a infecção urinária, tem que mandar a foto pra provar, mas... Às vezes eu discuto, debato com os evolucionistas e falo, Marcos, a gente não tem evidência agora, mas vai obter. Eu falo, quando você obtiver a sua evidência, volta aqui. Entendi. Enquanto isso, é assim que faz em ciência, né? Ciência, você não tem como comprovar, vai para casa. Quando você tiver, você volta. As teorias que são refutadas ficam lá. Na cesta do lixo. Se tiver evidência, volta. Mas não tem nenhum problema. Mas o Big Bang, por exemplo, é a mais aceita, mas não é a verdade. Vamos falar sobre... Eles mesmos... 95%... Entre a comunidade científica também tem briga, você sabe disso. Claro. Tá. Mas por que anunciam como mais lei da gravidade? Nossa, o modelo é sólido demais. O Marcos vai lá... Eu falei assim, né, num grupo que eu estava discutindo aí. O Marcos vai lá, eu vou lá refutar o Big Bang. Não pode, professor, porque o Big Bang é uma teoria extremamente bem estabelecida. A gente só tem 5% do universo explicado. Aí foram lá ver um cluster de galáxia. O que é cluster? É umas galáxias próximas ali. Como é que chama? Coma, eu acho, o cluster. Quando descobriram a tal da matéria escura, certo? Viram que faltava matéria ali porque não tinha gravidade suficiente. O cara que falou que, então deve existir alguma matéria aqui que eu não sei o que é, que deve ser a matéria escura. Aí, nossa, explicamos. Não, é uma matéria que cria uma gravidade que tem uma gravidade lá que a matéria não explica. Que nem inexplicável. Agora, como é que é essa matéria escura? Tem alguma partícula subatômica que pode se formar? Não tem. Não tem explicação. Tentamos mostrar qual seria a partícula subatômica para... que poderia. Vários experimentos foram feitos, nenhum ainda conseguiu comprovar qual seria a natureza dessa matéria escura. E por isso que eu chamo de um Saci Pererê científico.